Nós estamos hoje, conforme a programação do Projeto Espiritizar, oferecendo conteúdos de apenas 1h30, resumido, conforme o nosso querido Alírio sempre tem trazido conteúdos em sequência. Foi feita então uma reunião dos colaboradores do Projeto Espiritizar e verificada a necessidade também de termos alguns conteúdos de 1h30. Esses conteúdos de 1h30 resumem certos temas que vão desde os temas das mensagens psicografadas pelo Espírito Honório, mentor também do Projeto Espiritizar, até temas ligados a todo o conteúdo que tem sido promovido nos livros da editora Espiritizar. Para tanto, convidado a falar no dia de hoje sobre o tema apresentado, o propósito do consumo, nós vamos então abordar dentro de uma perspectiva reflexiva, dentro de uma perspectiva interativa, oportunizando que todos que estejam tanto via internet quanto pessoalmente possam abordar, nos auxiliar, colocar e façamos então esse estudo juntos, que será gravado como material, mas que também pela participação de todos vai nos ajudar a realmente ampliarmos e enriquecermos o nosso estudo dessa noite. O tema abordado, o propósito do consumo, é da obra Vozes Alerta, pelo Espírito Honório, onde ele aborda neste capítulo específico, dentro de uma programação da obra, o que significa o propósito do consumo dentro de uma perspectiva espiritual profunda. Dentro de uma perspectiva espiritual, nós sabemos que, sendo espíritos imortais, toda a finalidade da nossa existência é desenvolvermos as nossas virtudes e conquistarmos a nossa autonomia, fazendo com que o processo de libertação de nós mesmos aconteça o mais breve possível, pelos nossos esforços pessoais. Entretanto, é também da alçada da doutrina espírita a colaboração essencial para uma das mais importantes conquistas do espírito imortal na matéria, que lhe dá cidadania verdadeira de estar evoluindo, que é o desprendimento dos bens materiais. Ou melhor dizendo, o desprendimento dos apegos aos bens materiais. Esta é uma contribuição que a doutrina espírita faz e que ela deixa claro em todas as obras, desde a primeira, o Livro dos Espíritos, até a Gênese, até obras póstumas, as revistas e todas as obras complementares que vieram depois de Kardec, e também especificamente aqui no Brasil, com obras idôneas, mediúnicas ou não mediúnicas. E o que nós podemos perceber é que o quadro avassalador que temos hoje, em termos de apego às questões materiais, aos olhos comuns, parecem estar cada vez mais inclinando a crença de que nós estamos numa sociedade sem volta, num consumismo sem remédio, numa materialização da verdadeira ganância em todos os ramos do pensamento, em todas as frentes da educação social, porque até mesmo nas instituições escolares, que deveríamos vê-las como instituições de auxílio ao crescimento do espírito,
vemos apelos de competição, vemos apelos de sucesso material, onde muitas vezes até mesmo as escolas promovem apenas uma ideia de que a pessoa tem que conquistar o seu sucesso apenas passando em determinado vestibular e uma categoria assim ou assada de sucesso social. Então nós vamos verificar que é conforme a doutrina espírita nos ensina, que a verdadeira mudança é a mudança de caracteres, a educação que molda novamente a criatura para outros parâmetros de pensamento e de sentimento, reformando as instituições, o que é muito importante. Mas a reforma das instituições começa na reforma de quem faz as instituições. E quem faz as instituições necessita entender quais são os parâmetros que ela deve se basear. Porque não tendo parâmetros fortalecidos na realidade da vida imortal, cada um utiliza os parâmetros de acordo com as suas próprias interpretações. Uns vão acreditar que o parâmetro maior é se basear na sociedade, o que a sociedade diz é que é a verdade. Outro vai se basear no que a cultura diz é o que é verdade. Mas, se começarmos a analisar que entre ideias de uns e ideias de outros, todo o universo se organiza por leis imutáveis, nós vamos perceber que os parâmetros que levam a consequências infelizes não estão de acordo com a lei que harmoniza o universo. Portanto, por mais que nós estejamos vinculados a determinada crença de que a felicidade está na conquista dessa ou daquela titulação, daquela ou daquela conquista material, tudo aquilo que tiver dentro do nosso nível de convivência e que nós não estivermos sentindo a verdadeira felicidade real, é porque exatamente naquele ponto estamos tendo uma dificuldade em enxergar que não cumprimos as leis divinas. Porque as leis divinas é que são os parâmetros para que nós saibamos se o nosso comportamento ele está adequado ou não à nossa felicidade espiritual. Quando então Allan Kardec estuda a questão do supérfluo e do necessário, nós vamos encontrar nas diretrizes da mensagem tudo o que no capítulo sobre a conservação, o Espírito Honório então ele coloca de uma forma bem prática como que existem as consequências de uma sociedade que vive numa postura do consumismo direto. Existem consequências diretas para todos aqueles que estão convivendo e que não estão se dando conta do mal que um comportamento aparentemente aceitável na sociedade pode estar gerando um grande mal para toda a sociedade, começando pelo mal que gera no próprio indivíduo. Por isso nós vamos começar com essa fala de Jesus. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Aqui Jesus já está falando sobre o profundo desprendimento essencial, que a virtude conquista para que nós possamos desenvolver em nós a imaterialidade de maneira mais consciente no nosso comportamento. Nós somos espíritos imortais, não tenhamos dúvida disso. Entretanto, não é pelo fato de sermos o que somos que nós hoje nos comportamos como nós somos. Para nós nos comportar realmente como nós somos, é preciso fazer um trabalho intenso de reflexão diária.
Porque nós que estamos ainda trabalhando o nosso autoaprimoramento no corpo, não estamos isentos das impressões da matéria, isentos de estarmos, de uma forma ou de outra, impressionados pelas imposições do corpo, pelas ditaduras da sociedade, pelas crenças familiares. E tudo isso, obviamente, de uma forma ou de outra, entorpece o senso moral do espírito na matéria, caso ele não esteja tendo uma postura reflexiva. Porque o refletir é exatamente essa metodologia do espírito, onde ele começa a desenvolver o discernimento. E o discernimento é a capacidade de estarmos sempre podendo notar com clareza o que é o bem e o que é o mal. E compreendendo o que é o bem e o que é o mal, é que o nosso livre-arbítrio verdadeiramente pode arbitrar. Porque compreendendo o bem e o mal, nós temos uma compreensão mais ampla das consequências de nossos atos. Então, nessa fala amorosa de Jesus, onde ele coloca, não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestuário, ele está nos convidando a buscarmos os valores essenciais, não naquilo que obviamente a sociedade tem dito, que quanto mais nós conquistamos acessórios de fora, mais a sociedade consumista nos presenteia de títulos. E é interessante a falácia que existe, porque o ser que somos em essência, para a sociedade consumista, ele não é um ser que tem um valor intrínseco, ele só tem um valor se ele for um valor negociado, se ele for um valor permutado pelas trocas dos interesses. Então, para a sociedade do consumismo, que é essa sociedade que obviamente nós ainda estamos inseridos, nós não somos se nós não trocamos, compramos, vendemos e obviamente se nós não consumimos ao excesso, porque todo o foco dela é estar lançando a cada momento, a cada dia, uma novidade que precisa ser consumida, que precisa, no movimento de descartável, ser logo lançada para depois ser logo jogada para fora. Então nós percebemos que o espírita, nos dias de hoje, trabalhando o cristianismo dentro dele verdadeiramente, ele pode se dizer assim, entre aspas, que está num momento remando contra a maré, entre aspas, mas a favor do fluxo da vida. Nós estamos remando contra a maré do consumismo, porque nós não estamos nos comportando como eles, mas nós estamos remando no fluxo do universo, da vida, que pede de nós todo este cuidado e toda essa disciplina, principalmente, antes de começarmos no primeiro ato do nosso dia, quando acordamos, abrimos os olhos, agradecemos a Deus, tudo que nós hoje podemos experimentar nessa existência, no contato com as pessoas, no convívio, nas experiências, desde esse momento nós já estamos dispostos como espíritas a nos tornarmos seres espirituais ainda no corpo, com essa consciência de seres espirituais que nós somos. E não apenas nessa avalanche de apelos materialistas e sensualistas que vez que outra tem abalado até mesmo aqueles que conhecem a doutrina espírita, que conhecem os postulados espíritas e que, sabendo da grande dimensão muitas vezes do infinito, continuamos ainda como um pequeno camundongo na ratoeira. A nossa mente ainda continua muitas vezes rodando, e os interesses que pareciam antes tão profundos, eles às vezes ficam tolhidos, justamente porque a mente reflexiva,
naquele momento, por algum abalo, ou por alguma falta de ânimo, ou por alguma falta de esforço pessoal, ela não quer continuar a sua trajetória. Então, nesse momento, nós estamos percebendo que, com o advento da grande transição, as criaturas estão passando mesmo pelos sentimentos onde elas muitas vezes nem se davam conta que tinham. São sentimentos que vêm de uma forma tão profunda dentro delas, que elas mesmo não se davam conta que tinham. Apegos, sentimentos de ciúme, sentimentos de inveja, e numa sociedade que vende o sucesso a espinhas de outro, ou seja, desprezando o outro, nós vamos ver que a inveja também é um outro sentimento que está entre as criaturas desavisadas, as criaturas invigilantes, porque como existe uma tendência em erguer troféus para aqueles que estão se saindo muito bem na imposição da sociedade, então a sociedade consumista dá o troféu para essa pessoa, que são os conceitos de sucesso falso. E as outras pessoas, obviamente, que não estão atendendo esses conceitos de sucesso falso, se sentem diminuídas. E aí vem graves problemas comportamentais, espirituais, graves problemas existenciais dentro da criatura. E aqui nós vamos dar um exemplo de alguns sinais de compulsão que as pessoas têm, e muitas vezes em maior ou menor grau, mas possuem. E aí o que acontece? Nesses sinais de compulsão, nós, enquanto espíritos espíritas, somos convidados a perceber em nós se, num grau maior ou menor, nós manifestamos essas características, para descobrir em nós os fatores existenciais, as nossas virtudes que somos convidados a desenvolver, mas também determinadas limitações que às vezes nós não nos dávamos conta. Aqui nós temos um quadro que mostra alguns níveis de comportamento da pessoa que tem a compulsão pelo consumo, tem preocupação excessiva em comprar, sai às compras quando se sente frustrado, compra itens desnecessários ou quantidades exageradas, gasta mais dinheiro e mais tempo do que o programado em compras, sente arrependimento logo depois de ter feito os gastos, perde tempo procurando formas de repor o dinheiro, contrai dívidas que superam o quanto pode pagar, toma empréstimos para pagar as contas, mente para encobrir as compras excessivas ou as dívidas, sofre desgaste nas relações sociais e familiares por causa dos excessos gastos. Aparentemente, este é um comportamento relativamente aceito pela sociedade e não é categorizado no que nós conhecemos no comportamento geral, não é categorizado como um problema para muitos, é apenas uma característica da personalidade da pessoa, é que ela é assim, isso não afeta muito. Mas quando nós vamos analisar isso do ponto de vista espiritual, vamos imaginar, o espírito encarna pela porta do nascimento, vai desencarnar pela porta da morte corporal. Muito bem. Entre esta etapa e esta etapa, imagine o espírito no corpo vivendo a vida toda desse jeito. Num consumismo, numa angústia. O que significou essa reencarnação em termos de desprendimento material? Foi uma reencarnação de aprendizado? Claro. De experiência? Toda. Mas não foi uma reencarnação de sucesso, porque o espírito não conseguiu fazer o que eminentemente é necessário fazer quando nós reencarnamos, que é evoluir desprendendo-nos da matéria, porque o nosso ser espiritual é imaterial em essência, é imortal.
Mas é tão interessante verificar que no contexto da sociedade de consumo, o que mais as pessoas têm falado é que estão cansadas, estão cheias de enfado, não aguentam mais a vida que estão vivendo, com problemas A, B ou C, mas transformam a própria vida no que é chamado no Evangelho segundo o Espiritismo das causas atuais das aflições. No Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos estudar as causas anteriores e as causas atuais das aflições. E como nós somos espíritas, dá a impressão para muitos que a nossa ideia espírita sobre a situação é que nós sempre vamos categorizar que os nossos problemas são das nossas reencarnações passadas, que os grandes motivos dos nossos problemas estão nas nossas reencarnações passadas, mas isso não é realidade. Os grandes problemas da nossa vida atual estão nos nossos comportamentos atuais e nos comportamentos que nós não estamos realizando com base em nossas reencarnações passadas, mas são comportamentos atuais. Então aqui nós temos, segundo o neuropsicólogo Daniel Fuentes, coordenador de ensino e pesquisa do ambulatório do jogo patológico e outros transtornos do impulso, AMJO, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, a proporção é de 4 mulheres para cada homem com a doença. Os especialistas ainda não sabem precisamente o porquê da oneomania ser mais comum em mulheres, mas acreditam que o motivo está diretamente relacionado a condições culturais. Oneomania é o nome da doença das pessoas que sofrem de compulsão pelo consumo. A oneomania. E a pergunta que nós fazemos é: a tendência é que a oneomania fique mais comum ou mais escassa? A tendência ainda nesses anos de provas, expiações que ainda estamos vivendo, dentro do estágio da grande transição que já estamos. Será mais comum por um tempo esses quadros, porque o esforço do desprendimento dos apegos às questões materiais só é possível em realidade quando? O esforço concreto, quando o espírito está reencarnado, certo? Existem muitas conquistas que nós podemos fazer dentro do plano da alma no mundo espiritual, não é verdade? Podemos fazer muitas conquistas no mundo espiritual. Conquistas da inteligência, conquistas do sentimento. Quem lê a obra André Luiz, a primeira obra, Nosso Lar, vê o quanto aquele espírito, mesmo na região do umbral, depois de arrependido e compreendendo a sua situação, o quanto ele avançou no mundo espiritual. Mas o despreendimento real do apego às questões materiais só é possível enquanto nós estamos no corpo. Então, dentre os grandes esforços que nós somos convidados a fazer, o esforço de nós nos desprendermos dos apegos aos bens materiais é um esforço de grande importância no momento presente. Porque nós estamos exatamente nesse laboratório agora, vivenciando isso agora. Caso contrário, o espírito que não trabalha dentro de si mesmo as qualidades virtuosas da alma, qualquer escolha que nós não fazemos é uma escolha. Não escolher também é escolher.
E quando nós não realizamos todo o bem no limite de nossas forças, obviamente, alguma coisa fica no lugar. O trabalho de desprendimento do apego das questões materiais é um trabalho que nós fazemos todos os dias, todas as horas, levando as nossas vistas ao infinito da criação. Começando a perceber como se, em cima de uma montanha, pudéssemos ver os acontecimentos da nossa vida num ângulo diferente da importância que nós damos quando na crise dos acontecimentos nos deparamos com eles. Começarmos a perceber que o Espiritismo nos lançou para uma dimensão além das dimensões dos sentidos limitados, temporários. Nos lançou para uma herança do universo, que não estamos aqui colocados a esmo, nem jogados como filhos rebelados de uma vontade divina cruel. Não. Estamos aqui sim, como espíritos em aprendizado, apesar de certos aspectos de rebeldia em nosso egoísmo, mas estamos aqui como espíritos imortais em aprendizado, e que até mesmo a capacidade de nós nos desprendermos das necessidades que nós hoje consideramos necessidades muito importantes, vamos pouco a pouco nos dando conta que, na verdade, algumas de nossas chamadas necessidades são supérfluas. Supérfluos, que com a capacidade de nos sentirmos espíritos imortais, vai tomando a sua devida proporção. E o mínimo que antes nós, muitas vezes, não aceitávamos, vai se tornando totalmente aceitável. Quando nós examinamos, por exemplo, Francisco de Assis, e no seu desprendimento essencial e verdadeiro, ele muitas vezes tinha certas cenas de desprendimento material que chocavam as impressões das criaturas, porque ele não tinha receio em dar uma túnica, a única que ele tinha, para quem tivesse frio à sua frente, no meio da neve. Era necessário usar uma túnica. É muito necessário usar qualquer tipo de cobertura no corpo no momento em que nós estamos num clima de muito frio. Não se trata de luxo, é necessário. Mas ele se desprendia do que para o corpo era necessário e atendia o que era mais necessário para ele. O que era mais necessário para ele? Atender uma necessidade da alma. E essa necessidade da alma é o que nós somos convidados a começar a atender. As nossas necessidades mais profundas são as necessidades da alma. Quanto mais nós compreendermos isso, nós poderemos enxergar que, num nível de mensuração, quanto mais apego às questões materiais, menos eu estou atendendo à necessidade da minha própria existência, às necessidades da alma. Mas quanto mais eu atendo às necessidades da alma, menos eu me ocupo ou preocupo com as questões materiais. Isso significa dizer que o pensamento, que a cultura nos disse que seria o verdadeiro desprendimento, na verdade é um pensamento limitado. Porque diz que nós devemos nos esforçar para desprender das coisas materiais. Nós temos que pegar as coisas materiais e sair de nós a cultura da prodigalidade, que não é a cultura da prudência. É uma cultura que no fundo tem uma culpa de ter algo e não poder ter, não devo ter, eu tenho que deixar.
Então essa cultura que gera um grande conflito, esse comportamento, essa crença que gera um grande conflito, faz com que as pessoas se foquem no efeito. O trabalho profundo do projeto Espiritizar é se focar na causa. Nosso grande compromisso é começarmos a atender às necessidades da alma. E quando nós atendermos completamente e o máximo possível às necessidades da alma, nós vamos aprendendo a nos desapegar do supérfluo do corpo, das sensações. E como se atende às necessidades da alma? Vamos ler a mensagem do Espírito Honório, do mentor Honório, para que nós possamos refletir sobre a extensão dessa mensagem em nossas vidas. Os Césares do passado recebiam os louros da vitória em cima dos cadáveres e despojos dos povos vencidos, cantando as glórias do poder efêmero no céu turquesa da Itália, vitimando inúmeros conquistados com o peso de suas armas e exércitos, rudemente treinados para o tirocínio e a matança, recebiam um aplauso conivente da população desvairada, que contribuía com a devassidão e o crime acentuado na antiga casa do poder mundial, que era o ultrajante Capitólio em Roma. As ameaças que surgiram no bojo do império estavam destinadas a sugar da velha cidade de opulência os seus costumes mais éticos, baseados no respeito à família e às tradições da sagrada lei romana. Hoje, observamos os mesmos quadros se repetindo em estreita relação com o passado. Milhões de pessoas sofrem em decorrência das conquistas financeiras de poucos países, o que faz surgir um quadro estarrecedor da chamada globalização econômica, o monopólio sutil e explorador de certas indústrias sobre os países mais pobres, obrigando pessoas à manutenção de sua economia por meio de trabalho exploratório, escravo, desumano e genocida em alguns casos. São as mesmas garras da águia imperial do passado, rasgando o ventre da dignidade humana para oferecer aos abutres dos interesses subalternos os despojos dos povos vencidos e humilhados, crianças, mulheres e homens esquálidos, aceitando em condições miseráveis o pão de cada dia. O sustentáculo de tão triste quadro está, porém, muito além das paredes das fábricas clandestinas. O homem, com sua deturpação da lei natural de conservação, abusando da sua capacidade de bastar-se com o necessário, cria a cada dia incontáveis produtos, filhos do supérfluo e da avareza, que promovem a manutenção dos interesses escravagistas das indústrias e corporações exploradoras. O marketing da vida descartável, com suas marcas delirantes e preenchidas com conceitos falsos sobre o bem, o bom e o belo, torna-se a religião sem fronteiras, que vende valores, virtudes, soluções e salvações para todos os tipos de problemas. Desde as terríveis mensagens de consumo dos produtos ilícitos até os de natureza aparentemente inofensiva, que promovem a beleza das vitrines a qualquer preço, lá está o apelo desequilibrante e desequilibrado da mensagem que hipnotiza aos milhões as mentes de todos os que, mantendo os objetivos fixados na vida material, são seduzidos e depois descartados para logo à frente buscarem outros apelos mais sedutores. Aqui nós fazemos uma pausa para verificar o trabalho da inteligência humana quando se trata
de ativar os recursos para o ganho financeiro. Nós estamos entrando nesse caso aqui num território muito peculiar. Nós estamos entrando no território do interesse pessoal. O território do interesse pessoal diz respeito a todos nós. Porque a maior e mais meritória de todas as virtudes, diz no Livro dos Espíritos, é aquela que está fundamentada no profundo desinteresse pessoal. E o interesse pessoal, ele engendra argumentos, motivos, formas, para que nós não percebamos a extensão dos comportamentos que no indivíduo e na somatória afetam toda a coletividade. Não nos damos conta porque de alguma forma isso nos traz um prazer do consumismo sutil. A sociedade, porque muito quer ganhar, explora as pessoas e os meios das pessoas ganharem o seu sustento numa economia que aparentemente é uma economia aceitável, mas no fundo está produzindo a miséria material e está produzindo a miséria moral no planeta que nós dizemos tanto amar. Passamos pela loja e lá está um brilhante muito belo e apenas a nossa vontade de comprar aquele brilhante, mas pode acontecer que aquele brilhante tenha vindo de uma fonte das crianças na África sendo assassinadas. Ou um outro produto tal, pode ser que vem da fonte de algum país lá no Oriente, onde também mulheres, crianças, idosos trabalham em condições escravas. O fato é que o planeta Terra, ainda nas suas instituições, não instituiu a fraternidade como a lei maior. E por isso mesmo, nós, os espíritos espíritas, somos convidados a buscarmos uma lucidez muito mais ampla e um nível de informação sobre os aspectos de causa e efeito na sociedade, para que nós não saiamos do corpo na categoria de inocente e útil, ajudando sem querer, mas também por não querer conhecer, este movimento por meio do consumismo, que não só é algo que nos prejudica, mas também efetivamente está prejudicando o desenvolvimento de muitas pessoas na Terra. Isso nos pede para que possamos pensar, a partir desta ótica, na comparação que o nosso mentor Honório coloca, da exploração dos romanos sobre os povos que ele escravizava, e da exploração das indústrias sobre, muitas vezes, os povos atuais, que na verdade o que mantém a força dos tiranos é o medo dos tiranizados ou a omissão dos tiranizados. A ponto de Mahatma Gandhi dizer que ele obedecia apenas uma voz, ou se quiser interpretar, ele obedecia apenas um tirano, a suave e doce voz que falava em sua consciência. Somente esse tirano ele obedecia. E não foi por outro motivo que Mohandas Gandhi, compreendendo a artimanha do Império Inglês, que conseguia massacrar 800 milhões de indianos, mais ou menos 600 mil ingleses, dentro de um processo de economia e de força militar,
conseguiam massacrar 800 milhões de indianos no medo. Mas o medo de quê? A terra era deles. A cultura milenar era deles. Eles tinham chego há pouco tempo. Como que conseguiam dominar tanto uma cultura, um país que vinha de grandes homens, de grandes almas? É porque no processo econômico havia um movimento de exploração muito grande, em que os próprios indianos é que faziam as roupas para os ingleses venderem para o mundo todo, e os ingleses faziam os próprios indianos comprarem a roupa que eles vendiam para o mundo todo. Então os indianos pararam de tecer a própria túnica, o sari, pararam de tecer e começaram apenas a usar as roupas ocidentais. Foi um certo processo de aculturamento. E quando Gandhi percebeu que não apenas a não violência, o ahimsa, seria necessário, era necessário uma ação prática. Porque se não houver uma ação prática em que possamos fazer por etapas e chegarmos a um resultado, no final das contas, as intenções, mesmo uma linda teoria ou uma filosofia, mesmo com toda a sua lógica, pode perecer. Uma ação prática é a base, é o chão que sustenta uma filosofia grandiosa. Por isso mesmo, ele compreendeu que era necessário realizar a não cooperação. Ora, por que nós, os indianos, vamos usar as roupas que os ingleses mandam-nos fabricar, para que eles vendam ao mundo todo e consigam o dinheiro com isso para continuar nos massacrando? Então nós não vamos mais sustentar o tiranismo deles. Não era nada contra os ingleses. Mahatma Gandhi se focava onde havia pontos de tiranismo. Onde havia um ponto do tirano, da força da imposição, lá estava Mahatma Gandhi oferecendo a flor da não violência, mas também da desobediência civil. Trabalhava Mahatma Gandhi que o homem precisa conquistar antes de tudo a liberdade em sua consciência, e a desobediência civil foi o meio prático, porque com a desobediência civil, poucos meses depois, os ingleses se deram conta que não tinha mais ninguém para trabalhar na fábrica deles, no custo mínimo que eles pagavam, e que a economia da Inglaterra estava profundamente ameaçada. Além disso, Gandhi foi além. Depois de conseguir explicar para o povo que não precisávamos atirar, não precisava matar, nós só precisamos mexer com a alma da Índia e os ingleses irão embora. Então, quando ele trabalhou essa questão da desobediência nas fábricas e que houve greve geral, ele foi visitar as plantações da Índia e descobriu nas plantações da Índia que uma das formas de ganhar dinheiro é que os ingleses, que não eram dono das terras, cobravam deles para eles plantarem o índigo. Então ele também convenceu os indianos a não plantarem mais, a não fabricarem mais. E lembrou que quando era criança, havia os idosos que teciam a própria roupa, os pais, e que essas peças de tear estavam guardadas na casa de muitos, milhões de indianos, há muito tempo. Então Gandhi solicitou que recolhesse todos aqueles teares, e que trouxesse aqueles teares, e que eles começassem a tear a própria roupa. Nesse momento, os indianos se deram conta que eles estavam retomando a alma
da cultura deles próprios, valorizando-se enquanto povo. E nesse processo é que depois que a Índia conseguiu a sua liberdade, colocou no símbolo da Índia o tear de Mahatma Gandhi. Aquele tear da bandeira da Índia foi porque ele havia colocado a todos a necessidade de conquistar a liberdade pela própria auto-iluminação, no tear da autotransformação, que ele usou muitas vezes como símbolo de paz interior. Essa forma prática que aconteceu na metade do século XX, nós estamos agora sendo convidados a pensar de maneira interior. Porque se estamos hoje na mesma circunstância em que a tirania não está declarada, ela está sutil, ela não está mais numa pessoa, num homem, ela está nas ideias. Então as pessoas se comportam de uma forma que, cada vez mais atingidas pela força da mídia, vão num processo hipnótico, vivendo sem se tornarem, construindo prédios, construindo a sociedade, mas não se construindo enquanto espírito imortal na sociedade. E nós, enquanto espíritos espíritas, temos uma responsabilidade com a geração que chega. Nós também estamos numa dimensão horizontal e vertical da vida. A geração que está aqui é a nossa geração que somos convidados a conviver, a melhorar os rumos dessa geração. Mas nós também somos convidados a melhorar o rumo da geração que habitamos agora, porque nós somos também certamente responsáveis pelas gerações que chegarão e encontrarão, em maior ou menor proporção, um mundo melhor habitável, com uma consciência melhor, em todos os níveis. Então aqui Honório diz: desde as terríveis mensagens de consumo, dos produtos ilícitos até os de natureza aparentemente inofensiva, que promovem a beleza das vitrines a qualquer preço, lá está o apelo desequilibrante e desequilibrado da mensagem que hipnotiza aos milhões, as mentes de todos os que, mantendo os objetivos fixados na vida material, são seduzidos e depois descartados, para logo à frente buscarem outros apelos mais sedutores. O propósito existencial do consumo é a manutenção da vida espiritual no corpo com finalidade evolutiva. Mais do que adquirir bens de consumo, o ser humano deve adquirir os bens de oportunidade evolutiva que o conforto material proporciona. Os bens de oportunidade evolutiva que o conforto material proporciona. Num tempo passado, para que o homem pudesse ter tempo de pensar nas coisas espirituais, ele tinha que fazer um esforço no dia todo, esforço corporal, esforço braçal, e para depois ir poder, às vezes, pensar no trabalho, por exemplo, no trabalho da sua religião. Hoje nós estamos conectados a todo momento, com todo mundo, a toda hora, podendo realizar fora ou dentro de nossa religião a nossa transformação interior, com os recursos da tecnologia, por exemplo, que nos ajuda, que nos alimenta, que estamos aqui agora, mas em sintonia. Tem muitas pessoas que estão aqui agora dentro dessa sala, só que cada um na sua casa, fazendo esse esforço a benefício de si próprio, aproveitando bem o conforto material para a evolução, para a espiritualização da inteligência. Por quê? Porque em termos profundos, nós podemos dizer que a inteligência nossa, ela não é um subproduto da evolução material das espécies. Nós bem sabemos que a nossa inteligência, ela é o efeito do esforço que o Espírito fez
ao longo da sua jornada evolutiva de reencarnação para reencarnação. Então nós viemos espiritualizando a nossa inteligência ao longo do tempo. Entretanto, os interesses que hoje a determinada pessoa tem é porque indica a ela o nível de espiritualização da sua inteligência, o foco, se ela faz aquilo com interesse ou se ela faz aquilo para a sua própria autotransformação. Isso é um termômetro do nível de espiritualização da inteligência. Uma inteligência que está focada, antes de tudo, em auxiliar a humanidade no processo do auxílio como indivíduo. Nós vamos ver, por exemplo, casos de inteligência espiritual notável. Notável, por exemplo, quando uma determinada menina, muito preocupada com a questão da sede na África, organizou um blog para os amigos ir levar água para determinada região. E em poucos meses ela conseguiu muitos litros. E ela fez isso sabendo dos recursos que ela tinha disponível, apenas das relações que a internet lhe proporcionava. Ela morava num país muito distante, se comoveu, uma menina de 9 para 10 anos, fez isso e foi matéria nos sites, nos jornais. Uma inteligência espiritualizada, porque ela sabe focar o todo e consegue compreender que não existe realmente a ascensão espiritual se nós, por mais inteligente, por mais filosófico que sejamos, por mais conhecedores que estejamos de determinado grau de uma ciência, ou no caso a doutrina espírita, se a nossa inteligência ela se prende na cela do nosso isolamento, acreditemos, nossa inteligência não está espiritualizada. Ela só parece que está espiritualizada. Só parece, mas ela não está. Ela começa a demonstrar sinais de verdadeira espiritualização quando essa inteligência está aplicada. Porque é a aplicação que demonstra o quanto nós já somos capazes de movimentar o pouco que nós sabemos. Pode até ser pouco, mas já é um pouco útil. E o que é útil no pouco, no universo, é muito. Então nós vamos perceber que o grande compromisso nosso é de, aproveitando os recursos da vida material, nos transformarmos em agentes multiplicadores da espiritualidade na Terra. Multiplicadores reais, mas não apenas ideais, da ideologia, nós dizemos. De passar uma ideologia, porque a pessoa pode até aceitar a ideologia, mas muitas vezes não aceita a prática daquela ideologia. Porque para praticar a ideologia, ela precisa saber se é possível. Eu acho interessante o conceito de caridade, de fraternidade, de benevolência, eu acho muito interessante, eu aceitei a ideologia. Mas para mim, praticar a ideologia, eu preciso ver se isso funciona em alguém. E aí que vem o exemplo. O exemplo é a prova que determinada ideologia funciona. E quando nós, então, nos consideramos, do ponto de vista espiritual, trabalhadores do exemplo, o que é que nós estamos oferecendo para o todo que convive conosco, ou para as pessoas que convivem conosco mais próximas? O exemplo se transforma em quê? O exemplo se transforma em comprovação moral. O ser humano sempre vai analisar as questões se aquilo gera um determinado resultado. O fato é que a sociedade hoje só está pensando em resultados materiais. Mas o exemplo é a comprovação de um resultado moral. Quando Jesus veio e nos ensinou o que Ele ensinou, e viveu o que Ele viveu, o que Ele transmitiu além dos seus ensinos sublimes?
Ele transmitiu que o amor não é uma utopia e que a alma humana é capaz de viver até as últimas consequências o profundo amor. Que o amor não pode ser vencido. Mas isso não é uma teoria. Alguém veio e fez. Logo, já não está mais no campo das ideias. Se torna agora prática. E quando alguém chega para nós, muitas vezes, e fala: nossa, eu não esperava essa reação positiva sua. Nossa. Ela teve o quê? Que impacto positivo que ela teve? De que realmente nosso comportamento agora é um comportamento diferente. Ela começa a acreditar que a gente mudou. Quando é que uma pessoa começa a acreditar que a gente mudou? Não tem aquelas pessoas que dizem: esse eu conheço. Esse aí não muda nada. Mas de repente, nós trabalhamos isso em nós, resolvemos beber água límpida, e a pessoa começa a acreditar que a gente mudou mesmo, porque a gente mudou mesmo. Mas ela só começa a dar-se conta que nós somos uma outra pessoa quando nós fazemos o quê? Pegamos a ideologia e transformamos a ideologia em ação prática. Por isso que a prática de Gandhi fez a ideologia dele dar certo. Jesus tinha uma prática constante dentro da ideologia dele, que é a ideologia sublime, a ideologia do espírito crístico puro. Qual era a prática? Qual era a prática terapêutica de Jesus a todo momento? Que demonstrava para as pessoas que ele era quem ele dizia que ele era. Sim, o amor é essa energia. Mas qual era a prática mais evidente que Jesus demonstrava que ele era o amor mesmo? Oi? Caridade, sim, esse sentimento. Mas na prática, ainda assim a caridade, veja só, a caridade ainda é uma ideologia dentro desse ponto de vista, está vendo? É o conceito, a gente entende a caridade como benevolência, mas quando a gente vai para a prática, você vê que às vezes a gente tem dificuldade de ir para a prática mesmo? Qual era a prática que ele fazia? O acolhimento que ele tinha com as pessoas, o jeito que ele se aproximava de todos, sem distinção. Mulher, onde estão teus acusadores? Para um ele pergunta isso. Para outro: Pedro, tu me amas? E até mesmo para Judas: vá, Judas, se tens certeza do que deve fazer, vá. Então ele se aproximava das pessoas, porque para Jesus cada criatura diante dele era uma manifestação da obra de Deus. Não era o outro apenas. Era a expressão de uma conquista espiritual que veio lá do próprio Criador e estava na frente dele. Então ele amava, como ama, no caso, a persona, ele ama porque é o ser espiritual, o indivíduo, a individualidade espiritual crística. Ele ama a criatura sem olhar a persona dela em primeiro plano. Ele olha primeiro o espírito imortal. E a persona vem como recurso que ele já sabe como auxiliá-la, como promover a correção da criatura. Nós fazemos hoje diferente. A gente olha a persona. Se é alto, se é baixo, se é feio, se é bonito, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se está bem vestido, se não está bem vestido. A gente faz o contrário. E depois a gente quer saber: espírita, que legal, vou conversar. É espírita. A gente assim simpatiza. Veja como a gente faz a troca. Jesus faz diferente. Ele olha no âmago do ser. Primeiro de tudo é um filho de Deus. Um espírito, irmão meu, em essência. E depois as outras coisas, onde ele auxiliou sempre, durante toda a história do Evangelho, aquelas personalidades. Muito bem.
Sem dúvida, o progresso material está dentro das leis divinas e corrobora com a vontade de Deus. Isso não significa dizer que o abuso das facilidades materiais esteja em consonância com a lei do progresso. Se a ciência avançou nas pesquisas e invenções, que trazem uma gama quase incontável de possibilidades de viver-se em completo bem-estar material, deveremos observar que tudo isso tem por objetivo diminuir as barreiras materiais que dificultam ao ser humano terrestre a tarefa de ocupar o seu tempo no uso pleno, profundo e adequado da inteligência. E aqui ele encerra a mensagem dizendo: aprofundando o enunciado de Jesus, quando ele reporta que devemos dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus, estaremos compreendendo com total responsabilidade esta assertiva, no momento em que oferecermos ao conforto material a sua fundamental finalidade, que é contribuir com a espiritualização da inteligência, suavizando as intempéries da vida material para auxiliar a evolução espiritual da humanidade terrestre. Então, do ponto de vista da conquista da inteligência, nós podemos viver o conforto material, mas dentro do conforto material, saibamos se nós não estamos vivendo no comodismo espiritual. Porque dentro do conforto material, do padrão espiritual, não coaduna a ociosidade espiritual. O conforto material não significa ociosidade espiritual. O conforto material significa oportunidade de progresso do espírito. Mas a cultura diz que tranquilidade e paz é o pé numa rede e num coqueiro na praia. Tranquilidade e paz é você sempre na beira da piscina. Tranquilidade e paz. Que não significa que não devamos ou que não possamos viver essas experiências junto à natureza, junto à família, na sociedade. Muito importante. Entretanto, o excesso, o que passa disso, é o que constitui o grave para o espírito. E aqui nós temos, então, reflexionando sobre o propósito do consumo, com base no propósito existencial, nós vamos ver esse esquema, já apresentado algumas vezes pelo nosso Alírio, mas só para a gente rememorar já dentro desse contexto. Olha que interessante. O propósito existencial é o que viemos fazer, o que somos convidados a nos tornar nessa presente reencarnação. Tudo isso está interligado com outros ângulos de relacionamento. Então, o espírito, por exemplo, ele vem dentro de um quadro de necessidades, mas ele vem para desenvolver uma virtude que pode ser, por exemplo, a humildade. Dentro de um quadro de necessidades, a humildade se destaca para aquele espírito como a principal virtude, a grande meta de conquista para esse espírito. Ele vai ser convidado a desenvolver essa humildade no plano pessoal, vai ser convidado a desenvolver essa humildade no plano familiar, vai ser convidado a desenvolver essa humildade no plano social e profissional, e vai ser convidado também a desenvolver essa humildade no plano relacional. Pode haver outros planos que poderemos estudar aqui apenas a conta de metodologia, mas aqui significa os mais significativos. Aqui está os mais significativos. Estão os mais significativos. Então aqui nós vamos perceber uma questão muito importante. Que dentro do nosso propósito existencial, como é que fica a questão do consumo? Por exemplo, independente da virtude que nós estamos sendo convidados a trabalhar, nós vamos perceber que o nosso nível de desprendimento da matéria, ele tem a ver com todas essas virtudes que nós somos convidados a trabalhar. A pessoa que está, por exemplo, sendo convidada a trabalhar a humildade, porque ela trabalhou muito, ela chafurdou-se muito na vaidade, em muitas existências, outras reencarnações, enfim. Ela está sendo convidada a trabalhar a humildade.
ou a simplicidade. Esse trabalho de desprendimento das questões materiais, do apego às questões materiais, ela vai sentir em vários momentos na vida familiar, por exemplo. Pode ser na vida familiar, que é aquele momento em que, desde criança, aparentemente ou realmente, os pais valorizavam mais o filho A, B, C do que ele. Os filhos A, B, C ganhavam coisas, ele não ganhava essas coisas tanto. Já está trabalhando nesse nível, mas também dentro das virtudes, está trabalhando a virtude do desprendimento essencial, para que este espírito aprenda realmente o que é necessário e o que é supérfluo. Tudo isso está aqui, num esquema do propósito existencial, que nos pede para fazermos uma análise interior agora sobre como é que nós estamos desenvolvendo o nosso desprendimento essencial dentro do quadro dos nossos interesses. E como é que nós conseguimos saber o nosso nível de desprendimento essencial? É só nós analisarmos as vezes que nós ficamos tristes, chateados ou magoados e ofendidos com as coisas que tiraram da gente, entre aspas. Que nós achamos que tiraram da gente. Nós podemos ter uma média do nosso nível de apego a essas questões materiais. Uma média de uma análise ainda primeira. Com o passar do movimento reflexivo, analisando o quanto nós estamos apegados às questões materiais, isso vai se tornando cada vez mais lúcido e natural no nosso comportamento. Mas podemos pensar sim. Se nós em algum momento trazemos um conflito com o irmão, porque ele tinha, não tinha, ou ele queria tudo que eu tinha, aquela coisa de irmão, né, que um aceita, um pega a roupa do outro, às vezes tinha isso, e deixava irritado. Às vezes coisas simples, e às vezes coisas grandes. Coisas grandes. Coisas que fazem a gente se equivocar até no nosso trabalho profissional. Coisas que fazem a gente lidar de forma não honesta com as questões do nosso trabalho. Coisas que a gente não pode deixar passar, porque senão eu vou sair prejudicado, mas não importa o nível de dificuldade que eu vou ter que administrar as coisas equivocadas que eu preciso encobertar. Muitas vezes, numa ideia falsa de que, ferindo a lei dos homens, mas atendendo às leis do meu interesse e o bem maior, os fins justificam os meios. Não justificam. Os fins não justificam os meios. O que demonstra o nosso nível de desprendimento também é a capacidade da gente saber que os meios é que justificam os fins. O meio correto gera realmente o fim correto. Porque senão nós teríamos algum nível de deturpação dentro das leis. Eu posso então fazer como eu quiser, independente de como eu fizer, o importante é o bem que eu vou levar ali. Mas se o bem que eu estiver aparentemente levando ali for fruto de um mal que eu estou fazendo, para tentar manter determinado nível de padrão social, ou de padrão empresarial, ou de padrão pessoal, então alguma coisa não está condizente com a lei de causa e efeito, no mínimo, por exemplo. Porque é a causa que gera o efeito. E se esse efeito não veio de uma causa de luz, esse efeito não é de luz. Para muitos pode parecer de luz, mas não é. Então eu preciso produzir, antes de tudo, os meios adequados para se chegar aos fins adequados. E numa sociedade materialista ligada ao apego, isso é um desafio para todos nós. E aqui entra a utilização dos bens materiais, sendo 3 tipos de movimento egóico, 2 evidentes e 1 mascarado. Quando a pessoa vai para a avareza, ela está num movimento egóico de apego
caracterizado pelo acúmulo com base na flagelação dos bens materiais. A prodigalidade é o movimento egóico de desprezo das conquistas materiais por um processo de auto-engano mascarado do ego. Então aqui nós temos a avareza e nós temos a prodigalidade. A prodigalidade, na verdade, é mascarada e a avareza, em realidade, é o movimento egóico evidente. Dou tudo que eu tenho, eu sou desprendido. À custa de qual esforço esse aparente desprendimento a pessoa realmente está fazendo? Se nós formos analisar no centro da questão, é à custa de nenhum esforço. Porque tudo que ela aparentemente quer dar, sem analisar as consequências dessa prodigalidade, muitas vezes tirando o necessário de casa ou se comprometendo, dando a impressão que ela é muito desprendida, na verdade não é. Porque o que nós analisamos se é bem ou mal, conforme o livro dos Espíritos, é a consequência daquilo. Se a pessoa faz um processo de desprendimento falso, que é chamado aqui a prodigalidade, ela na verdade ela está comprometendo-se com as dívidas futuras, dando coisas para fora e depois se comprometendo por dentro, familiarmente, pessoalmente, por uma vontade de mascarar uma culpa. Então ela dá, mas ela não promove. Ela dá, mas ela não auxilia. E às vezes ela dá e se prejudica gravemente, sem depois ter condições de refazer essa questão. Porque às vezes não é nós tirarmos, sabendo que depois nós vamos nos esforçar com paz no espírito. A pessoa fica aflita. Essa aflição que ela sente depois é que caracteriza todo esse movimento egóico também que a pessoa traz. Ela não se sente em paz com aquilo. Aquilo gera para ela uma inquietação. A prodigalidade exagerada, e muitos geram isso. E a avareza é um outro nível de inquietação. É uma inquietação focada em ter medo de perder tudo. E o outro, ele ter medo de ficar com alguma coisa. Os dois têm medo. Um tem medo de perder, então ele não tem nada, não usufrui de nada, só acumula de várias formas, seja na conta bancária, seja comprando coisas, enfim. Mas ele acumula porque ele tem medo. E o outro também tem medo, mas ele tem medo de ter alguma coisa. E o outro, dizendo que tem medo de perder tudo, ele também não usufrui de forma equilibrada de nada. Então são dois níveis de materialismo, um é disfarçado e o outro aqui é bem evidente, muito evidente. E no aspecto do espírito, nós vamos perceber o quanto isso é nocivo. E aqui entra o consumismo, que também é evidente, e diferente da avareza, ele é um movimento egóico de apego caracterizado pelo acúmulo com base na exacerbação dos bens materiais. Então o avarento, ele acumula para não usar, porque ele tem medo. E o consumista clássico, ele vai acumulando porque ele não consegue usufruir. Ele não consegue usufruir daquilo. Então o que ele faz? Ele acumula porque ele quer vivenciar só 10%. Então ele acumula. Por exemplo, ele compra um carro e daqui a pouco, 4 meses, ele troca o carro. Ele não consegue ter o equilíbrio de vivenciar aquele momento com saúde. Então ele descarta. O movimento do consumista é o movimento de se descartar, porque o valor que ele coloca a ele próprio, a ela própria, é um valor descartável, porque não reconhece-se como filho de Deus, não se reconhece como energia valorosa do universo. Então se descarta. E aqui entra a utilização essencial dos bens materiais, é o desprendimento. Qual é a virtude que supera o consumismo, que supera a avareza e que supera a prodigalidade?
é o desprendimento essencial, movimento essencial de desapego, caracterizado pela consciência espiritual da transitoriedade da matéria e das conquistas materiais para a evolução do espírito. Movimento essencial de desapego, caracterizado pela consciência espiritual da transitoriedade da matéria e das conquistas materiais para a evolução do espírito. São dois níveis: consciência da transitoriedade da matéria e valorização das conquistas materiais para a evolução do espírito. E isso é uma evolução do ponto de vista do pensamento espiritual. Porque antes a visão que se tinha era apenas de que eu devo desprezar a matéria e buscar apenas o espírito. Era a visão medieval. Depois foi feito um ângulo contrário. Eu devo desprezar essas coisas do espírito e buscar só a matéria, porque eu sou o centro do universo. Do teocentrismo foi para o antropocentrismo, que na verdade era o egocentrismo. Então fez esse movimento. E assim nós estamos. A sociedade vive assim, essa dicotomia, para cá, para cá, para cá, para cá. Então surge o Espiritismo dando uma dimensão do espírito imortal e dizendo da finalidade da conquista material, mas também da transitoriedade da matéria. Que isso aqui é importante, mas é importante para quem está passando a casa da experiência. Porque tentar reter isso aqui, aí é tentar reter a própria água que escorre das mãos. Não tem como. Por isso que no Oriente, os monges sábios, eles fazem uma mandala, que é em areias coloridas, um nível de escultura nessa areia, onde tecem um símbolo gigante com essa areia, e depois que eles terminam, e é muito trabalhoso fazer isso, depois que eles terminam com muitos detalhes, terminaram tudo, e é gigantesco às vezes as chamadas mandalas tibetanas, eles então, quando eles terminam, eles destroem completamente a mandala, na mesma hora. E aí nós perguntamos, por que você fez isso? Para mostrar o quanto as coisas são transitórias. E aí eles treinam nesse movimento o não apego ao que eles acabaram de fazer. Até isso eles buscam treinar. Vamos trabalhar com as nossas mandalas psicológicas? Vamos? Esse movimento de apego, muitas vezes, que a gente faz. Esse é o convite. Um convite que me lembra um lamento sertanejo que diz assim: ó meu Deus, como é tão triste quem a fé não cultivou. Deixou a alma de lado e pelo corpo interessou, se esquecendo que a ampulheta do tempo não para não. Por mais lindo seja o corpo, é enfeite, tomba morto, rumo à degradação. Alguns querem o destaque, honrarias e louvor. Montam o palco da vaidade, desfilam o seu valor, esquecendo que a vida é um rio que corre além. Mandam, desmandam, embarcam, mas na terra existe um fato: ninguém é melhor do que ninguém. Outros querem o poder sem saber como usar. Querem tudo nas mãos ter, querem a todos controlar. Esquecendo que o tempo rói toda a estrutura. São loucos gritando ao vento, cheio de dor e tormento, rumando para a sepultura. Certamente os amigos devem estar se questionando: estes são materialistas, vivem só no desengano. Mas lamento informar que essa postura de ateu não são os materialistas, que preenchem largas listas, mas sim os espiritistas, que esqueceram-se de Deus. Muita paz.